Um grande privilégio estar com todos vocês, com todas vocês, partilhar desse momento. Eu vou fazer o possível para, assim, de maneira muito rápida, para não ser repetitivo com os irmãos que estavam hoje pela manhã, mas para situar você nessa parte 2 da nossa reflexão sobre o Evangelho todo, para todas as pessoas em todos os lugares do mundo, e aí fazer algumas colocações bem rápidas, e assim nós situamos todos e todas, e vamos nos dedicar um pouco mais a conversar sobre a comunhão e sobre a edificação. Tentamos hoje pela manhã falar sobre obras de misericórdia e justiça, e vou também dar um toque rápido sobre isso. Talvez entender, quando a gente fala de evangelho todo, para o homem todo, para as mulheres plenas e para todas as pessoas em todos os lugares do mundo, essa temática do evangelho todo ela é muito antiga, não é? É o evangelho pleno, o evangelho da graça, é o evangelho do reino de Deus, é o evangelho que inspirado na vida do Jesus Cristo de Nazaré. Falamos hoje pela manhã sobre o Espírito Santo em plenitude, Deus pleno, Deus da misericórdia, Deus do amor, Deus da justiça, Deus pleno em santidade, o Jesus Cristo Salvador, Mestre, Senhor sobre todas as coisas, o Espírito Santo o Consolador, o Espírito Santo que nos ensina, que nos inspira, e através dos dons e ministérios edifica a sua igreja, tem a compreensão do reino de Deus todo, tem a compreensão de todas as formas como Deus expressa a sua palavra através do texto bíblico, através da natureza, da leitura que nós fazemos das circunstâncias da vida, e por aí vai. Mas esse tema ele passa a ser discutido e sistematizado em 1974 em Lausanne, por grupos evangélicos, os chamados teólogos evangelicais, que buscam, na perspectiva da chamada teologia liberal e da teologia ortodoxa, os caminhos que existiam nos dois grupos em comum. E aí você tem um documento, uma sistematização talvez do mundo evangélico, eu considero um dos melhores documentos sobre a missão da igreja, sobre a vocação da igreja, o seu compromisso com o planeta, com o meio ambiente, com as pessoas, o seu compromisso com a evangelização, com as ações de misericórdia, com o engajamento sociopolítico para a transformação das conjunturas injustas, perversas de exploração e exploração das pessoas. Mas presumo que, especialmente na América Latina, tem duas vertentes teológicas cuja discussão não era se nós evangelizamos ou se fazemos obras sociais. Num contexto de muita miséria, de muito empobrecimento aí, na metade do século anterior, uma vertente católica começa uma discussão, também já fermentada por algumas pessoas dentro do mundo evangélico brasileiro, inclusive presbiterianos e batistas, especialmente pessoas das igrejas históricas, que resposta nós podemos dar para uma situação de injustiça e miséria. Então, nesse sentido, a teologia da missão integral, ela na América Latina não tem uma discussão sobre o que é a evangelização e o que é a responsabilidade social, senão uma tentativa de responder a esse contexto de miséria e injustiça. Então, de um lado, você tem no segmento católico o surgimento da teologia da libertação, e no mundo evangélico você tem um outro segmento entre os evangélicos tentando ou procurando dar uma resposta para esse contexto de miséria e sofrimento, para essa situação de tanta injustiça, de tanta exploração, de tanta expoliação. É tanto que em 1962, Lausanne acontece em 74, em 1962, em pleno Nordeste brasileiro, acontece um evento promovido e articulado por lideranças evangélicas, cujo tema era Cristo e o processo revolucionário brasileiro. Uma das palestras era missão total da igreja, que total e integral são palavras quase que paralelas, são sinônimas, não é? Então, missão total da igreja. Pessoas como Gilberto Freire faziam parte desse momento, ex-batista, Rubem Alves, presbiteriano, João Dias de Araújo, ou seja, mesmo antes do Congresso de Lausanne em 74, já existia uma fermentação no contexto brasileiro, uma geração querendo responder a essa situação e a essa onda de empobrecimento, a essa onda de injustiça que já vinha no processo de colonização, fosse de perfil do cristianismo português ou no perfil do cristianismo espanhol, seja como fosse, a nossa América Latina vinha sofrendo, e daí surgiu esse modelo que de alguma maneira tinha inspiração em textos antigos das Escrituras.
Então eu não quero entrar mais nesse detalhe, eu gostaria apenas de repetir o texto que nós lemos hoje pela manhã. Eu quis apenas, assim, de maneira muito rápida, sem entrar no aspecto histórico, dizer que já havia uma articulação e uma fermentação de se responder, e cada geração querendo responder ao seu contexto. Eduardo Carlos Pereira, por exemplo, no mundo presbiteriano, ainda no mundo presbiteriano, Natanael Cortez, na década de 40 e na década de 50, lá no meu Ceará, Natanael Cortez aparece em alguns artigos dos jornais principais da nossa cidade, do nosso estado. Um deles é, mais uma vez, agitado o problema do algodão no Ceará, né? Que era o pastor Natanael Cortez perguntando por que o algodão tinha que vir para São Paulo para ser beneficiado, e os cearenses comprando tecido tão barato, se na época eles eram os melhores produtores de algodão. Depois ele fazia também uma proposta de que todo o espaço urbano deveria ter um cinturão verde no seu entorno, de tal forma que com isso nós tivéssemos um controle do processo de urbanização. Ele perguntava como é que nós produzimos tanta cana-de-açúcar. Isso era um pastor presbiteriano e não era nenhum, assim, usando os termos ideológicos, não era nenhum pastor tido como progressista. Ele era ortodoxo, presbiteriano, daquele que a palavra de Deus era a palavra, mas não submetia à injustiça do momento. E aí ele dizia como que nós produzimos tanta cana-de-açúcar, tanto já na época os planos de produção de álcool para os carros, e deixamos as nossas crianças com fome, né? Então era um contexto evangélico muito interessante, muito bonito. Então esses homens falavam do amor de Deus, da misericórdia de Deus, e falavam do Deus da justiça, do Deus da bondade, que espera que cada geração responda bem à sua geração. Mas eu queria convidar você a repetir comigo a leitura de Atos capítulo 2, versículo 42 a 47. Desculpa a expressão repetir a leitura, é porque eu fiz a leitura hoje de manhã. Então você acompanha comigo aí a leitura de Atos capítulo 2, 42 a 47. E aí, se for possível, você já colocar o slide aí que tem uma cruz. Isso, esse próximo aí, não sei se está dando para todos perceberem. Nós vamos tentar fazer uma composição desse texto à luz desse diagrama que está aí proposto, e com isso a gente vai conversando um pouco mais. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então, doutrina dos apóstolos e nas orações, pensa aí essa base da cruz, onde está a edificação, e a comunhão, essa interseção das duas madeiras, aonde está o coração ou a comunhão da comunidade com Deus e da comunidade entre si. Em cada alma havia temor. Pode colocar isso na parte superior da cruz, na adoração. Muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos, a dimensão de humanização e cuidado com as pessoas. Todos que creram estavam juntos, comunhão outra vez, e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, aí pode você colocar na área aí da responsabilidade sociopolítica, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, comunhão outra vez, partia o pão de casa em casa e tomava suas refeições com alegria e singeleza de coração, outra vez comunhão, e quem sabe aí também uma dimensão da edificação, louvando a Deus em todo o tempo, adoração, e caindo e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. E aí, dia a dia, os que iam sendo salvos, o que nós falamos hoje pela manhã, da evangelização ou da decodificação da experiência profunda de salvação acontecida em nossos corações. Ou seja, de alguma maneira, o Evangelho requer um tipo de explicação mínima do fenômeno subjetivo da nossa fé. A fé e a experiência com Deus faz parte de uma peculiaridade muito humana, e acontece com cada pessoa na sua própria experiência. Eu não posso julgar a experiência de uma pessoa quando expressa a sua fé e a sua comunhão com Deus. Mas aquele que teve a experiência precisa ter o mínimo de explicação da sua fé. É daí que surge a teologia, é daí que surge a doutrina. É por isso que nós nos reunimos em escola dominical, é por isso que nós nos reunimos em vários cultos para edificação e para uma elaboração racional da nossa fé. O fato de elaborarmos racionalmente a experiência subjetiva da fé, nós evitamos com isso o fanatismo. O fato de vivermos só a experiência sem nenhuma elaboração, nós temos uma tendência à arrogância, ao fanatismo, à prepotência. Se
elaboramos tecnicamente, racionalmente, toda a nossa experiência, sem que outra vez passemos por uma nova experiência, nós temos uma tendência de consolidar a tradição e o formalismo. Ou seja, é a beleza da elaboração inteligente e a experiência que geram essa fecundidade na comunidade dos seguidores e seguidoras do Jesus Cristo de Nazaré. Viver a experiência para sairmos do nosso conformismo e, ao mesmo tempo, uma elaboração mínima racional para consolidar a experiência, para dar um sentido ético, para dar um sentido que responda às demandas da nossa geração, aos problemas da nossa convivência histórica. Então, essa é, digamos, a ideia, e é isso que os irmãos e irmãs estarão aqui na Igreja Presbiteriana Betânia estudando no mês de julho. É sobre a adoração, é sobre a edificação, é sobre a evangelização e sobre a misericórdia, que eu estou acrescentando à palavra, ou fazendo um binômio, misericórdia e justiça, ou, se preferir, cidadania e humanização, ou, se preferir, responsabilidade sociopolítica. Eu acho que esses termos correspondem à mesma ideia. Hoje pela manhã, quando nós falamos de misericórdia, nós enfatizamos tanto a justiça quanto a filantropia como gestos de misericórdia. Ou seja, quando você se depara num espaço de muita expoliação e de muita exploração, e por conta da sua misericórdia você luta a fim de que a conjuntura seja transformada, nós estamos exercendo um papel que é um papel do reino de Deus, do povo de Deus, da comunidade de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando os discípulos disseram, nós não podemos deixar de falar daquilo que temos ouvido, visto e ouvido, eles estão falando de uma liberdade humana. Aliás, a evangelização, antes de pensarmos no conteúdo, é a liberdade de expressão. Entender a evangelização como um resgate da dignidade humana para se expressar. Isso é inusitado no Evangelho. Ou seja, aqueles que encontram-se com Jesus Cristo de Nazaré, em nome do Deus eterno, por mais que sejam pessoas simples, por mais que sejam pessoas que não tinham direito de voz e vez, vão às praças gritar e xingar todo mundo, e glória a Deus por isso. É a antropóloga Regina Novaes que diz uma coisa interessante sobre um dos benefícios da Igreja Evangélica Brasileira para as pessoas pobres. Do ponto de vista religioso, me parece uma pessoa cética, mas o que ela está fazendo é um trabalho científico, e ela disse, há uma coisa bonita que os evangélicos fizeram com os pobres nesse país, foi dar o direito ao pobre de ir à praça gritar com todo mundo. Eu acho interessante, lá em Fortaleza, eu nunca mais vi essa cena, mas eram 3 garis, 3 varredores de rua. O escritório que eu trabalhava era no centro da cidade, tem uma praça lá que é chamada Praça dos Correios, ou Praça do Branco do Brasil. Quando dava mais ou menos 11h30, os outros trabalhadores saíam para os seus lanches, pegar a sua marmita, e 3 deles, eu não sei de onde eles tiravam as Bíblias, se dos carros de lixo, se das batas, não sei, mas eles abriam ali a Bíblia e começavam a pregar. E às vezes eu ficava observando aquela cena assim, muito interessante, e eles estavam muito próximos ali dos bancos, das grandes empresas, e às vezes passava assim um cidadão de paletó e gravata, que eles consideravam maiorais no mundo, na linguagem deles, e aí eles se empolgavam na hora que passava algum cidadão assim, eles apontavam com o dedo em riste, e você pode ser um maioral aqui nesse mundo, mas se você não tiver Jesus, você vai para o inferno e tal, né? Independentemente do que ele está dizendo, se o cara vai para o inferno ou não, o que eu achava interessante é o seguinte, há 15, 20 minutos atrás, era um cidadão de vassoura na mão, se sentindo um ser humano qualquer, meio que misturado com lixo, agora de Bíblia na mão, ele se sente embaixador dos céus e pode gritar e dizer qualquer coisa com qualquer um. Isso é inusitado no Evangelho, gente. Isso é extraordinário. De uma senhora que eu conheço que trabalhava numa família muito rica lá de Fortaleza, e um dia ela, sem nenhuma pretensão, me contando a história, e aí, pastor, minha patroa estava numa angústia muito grande, numa dificuldade muito grande, entrou numa crise muito grande, e eu me lembro um dia que ela disse, Madalena, por favor, ora por mim, ajoelhou-se na cozinha, pegou minha mão, pôs na cabeça e tal, e comecei a orar por ela e tal, e a mulher saiu fortalecida, pastor, e eu fiquei observando, né, a patroa ajoelhada, e a empregada doméstica impondo as mãos sobre ela. Essas inversões que o Evangelho propicia. Muito interessante isso. Então, pensar na evangelização, não simplesmente no que você comunica, mas nesse direito humano de se expressar, de se comunicar, de dizer, de ir e vir, ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, onde nós quebramos as fronteiras que os colonizadores disseram que eram as fronteiras estabelecidas por eles.
e aqueles que fazem missão, os chamados contrabandistas de Deus, que quebraram regras muitas vezes para anunciar a beleza do Evangelho do Jesus Cristo de Nazaré. Ou seja, nesse sentido, o Evangelho nos dá um direito de voz e vez, que antes não tínhamos. E aí a misericórdia é a misericórdia de resgatar a dignidade humana. É a misericórdia de perceber o outro tendo o direito de se expressar e expressar a sua fé. E claro, é o paradigma do senhorio do Jesus Cristo de Nazaré que faz com que ele expresse sem temor. É a crença no Deus eterno. Nós não podemos deixar de falar daquilo que nós temos visto e ouvido, é isso que os apóstolos vão dizer. E é o reconhecimento que Jesus Cristo é o Senhor que muda o apóstolo Paulo. Perseguidor da igreja passa a ser um perseguido, porque reconhece que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. E sabe que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Você se sente gente, você se percebe pessoa, você é feito à imagem e semelhança de Deus. Como falamos hoje pela manhã, a adoração, antes de tudo, é um benefício à nossa formação humana. É o encontro com o projeto original da nossa existência, que é o Deus eterno. Fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Da mesma forma como a idolatria é uma danificação desse projeto, da mesma forma como a idolatria é um processo de coisificação da divindade, de tal forma que a sua divindade se transforma em objeto. E aí todas as relações serão coisificadas. A adoração é o espaço onde nós descobrimos o amor, descobrimos a misericórdia, descobrimos a graça de Deus. E aí homens e mulheres que na adoração a Deus descobrem a graça de Deus, a misericórdia de Deus e o amor de Deus, tornam-se homens misericordiosos, batizados de amor, homens e mulheres que transpiram e respiram graça e bondade de Deus. Então, nesse aspecto, a adoração não é simplesmente um espaço litúrgico burocrático. A adoração é, acima de tudo, um retorno de minha alma, do meu próprio coração, é um retorno da nossa vida para uma vinculação maior com o Deus eterno que nos criou. É um retorno a esse projeto inicial, no propósito de resgatar toda a nossa humanidade, razão pela qual a salvação, antes de ser uma libertação do ser humano do inferno e da condenação final, é uma libertação do inferno que estava dentro da gente. É uma libertação da nossa desumanidade. É uma cura de toda a doença e de toda a enfermidade que nos destruíam. E com isso vamos nos transformando à imagem e à semelhança do Jesus Cristo de Nazaré. E aí depois vem a comunhão, que é homens e mulheres que se encontram com Deus, vão se encontrar no mais profundo amor e na mais profunda comunhão. Isso que nós cantamos, que gostoso, não é? Uma família que pode abraçar, que pode acolher. E aí apertamos mãos de pessoas que nós não conhecíamos, mas abraçamos e apertamos mãos de pessoas que nós conhecíamos. E aí eu me senti na liberdade de vir dali e subir aqui e abraçar meus irmãos e irmãs e acolhê-los e sentir bem acolhido. E vocês devem ter sentido a mesma coisa. E podemos nos perceber irmãos e irmãs, mesmo que todos nós aqui, especialmente nesse contexto brasileiro, das etnias as mais diferentes, talvez vindo de experiências religiosas mais diferentes, e nos sentimos como uma família, como um corpo, bem consolidado, bem ajustado, porque o amor de Deus nos transpõe para essa vida de comunhão. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão. Hoje à tarde eu estive num momento gostoso de ceia, né? Ceia, com fartura, não tinha os mesmos elementos. Desculpa fazer esse tipo de colocação, espero que vocês me compreendam. Não tinha os mesmos elementos consagrados da religião, e como não tinha os elementos consagrados da religião, todos podiam ter acesso a todos os elementos. Aliás, eu presumo que é isso que Jesus está falando quando está celebrando a ceia, quando ele diz: todas as vezes que comerdes o pão e beberdes o cálice, e o judeu comia pão diariamente e bebia vinho diariamente, presumo que o que Jesus está dizendo: todas as vezes que vocês sentarem à mesa, lembrem-se que eu morri e ressuscitei por vocês. Presumo que o que Jesus está dizendo é: quando vocês lá no Ceará forem comer uma tapioquinha com um cafezinho, lembrem-se da minha morte e ressurreição.
Quando você for socializar o seu chimarrão na mesma cuia com seu amigo e amiga, lembre-se que eu morri e ressuscitei por vocês. Ou seja, o que Jesus está dizendo é: não lembrem-se apenas uma vez por mês, lembrem-se todas as ocasiões que vocês estiverem diante de uma mesa, até porque Jesus aproveitava da mesa para expressar a mais profunda relação de amor, de perdão, de reconciliação e de comunhão. Tem uma cena no Evangelho que me provoca muito a minha sensibilidade, a capacidade de perdoar, de acolher as pessoas. Eu não sei se eu conversei com vocês sobre isso alguma das vezes. Dificilmente eu falo sobre amor, sobre perdão, sobre comunhão, sem tocar nesse assunto. Mas há no momento da ceia uma situação que me encanta. Me encanta. Aliás, quando Jesus pega a bacia, põe água na bacia, uma toalha, vai lavar os pés dos discípulos, isso já é extraordinário. Mas quando Jesus pega o seu copo de vinho e diz que o inimigo, o opositor, pode molhar o pão no seu vinho, Jesus não está apenas denunciando o opositor, Jesus está anunciando quem ele, Jesus, é. Eu não sei se você tem o hábito de molhar o seu pãozinho no café. Eu gosto de pegar o pão e molhar no café. Dou o maior valor, dou aquela molhadinha assim e tal. Eu vivi um período num país e fui visitar umas famílias bem pobres. Cheguei, eram choupanas assim de papelão, as casas faziam pena e dó, era uma tentativa de sobrevivência, de proteção do sol mais de qualquer outra coisa. E quando eu vi, os pães estavam sendo vendidos assim a céu a limpo, com muita lama perto, com muitas sujeiras, moscas e tal. E aí no meu coração é um tipo de comunidade também, que assim que você chega oferece alguma coisa para você comer. Eu fiquei pensando: espero que não me ofereçam pão aqui. Mas aí sentei na choupana, um pedacinho de madeira, fiquei ali e tal. Daqui a pouco conversa vai, conversa vem, descobriram que eu era brasileiro e tal, até pela informação, quando a gente foi conversando. Brasileiro gosta de café, e o cidadão da casa: brasileiro gosta de café, vou providenciar um café. E era um café feito com muita singeleza, sem muita sofisticação, até porque não tinha condição. Põe a água para ferver, joga o pó de café e aí mexe ali e tal. E aí você vai bebendo um pouco, esperando o pó vá se decantando e ficando um pouco mais de água em cima. E aí, quando eles me entregaram, que eu vi o pão também assim numa bandeja de madeira, aí eu disse: o café está bem quente. Ele: está bem quente, tá? Porque eu gosto de molhar o pão no café, e eu gosto do café bem quente. Não é que eu gosto do café bem quente, é que eu queria ir matando os germes com o café mergulhado no pão, né? E em casa, quando eu mergulho o pão no meu café, às vezes a Dinha, minha esposa, meus filhos já sabem, façam assim um copinho de café, às vezes até brincando, porque eles sabem que eu vou por brincadeira ou pela intimidade, eu vou mergulhar o pão no café e por aí vai. Então, se você observar na cultura judaica, essa história de mergulhar o pão no vinho era uma história que expressava a intimidade. Capítulo 2 do livro de Ruth, o Boaz manda um recado a Ruth. A Ruth era estrangeira, estava colhendo espigas com as mulheres judias, e as mulheres discriminando a Ruth, e o Boaz manda um recado. O príncipe deve ter dado uma olhada para a menina, achado a menina bonita, e disse: digam a Ruth que amanhã pela manhã, referindo-se à primeira refeição, uma espécie de café da manhã, digam a Ruth que ela pode vir à nossa mesa e ela pode molhar o seu pão no meu café. Que mensagem o Boaz está comunicando a Ruth? O Boaz está dizendo: digam a Ruth para não se sentir estrangeira, para não se perceber discriminada. Ela é bem-vinda, e ela não é só bem-vinda à mesa, ela é tão amiga que pode molhar o seu pão no meu café, no meu vinho. Café brasileiro, né? Então, quando Jesus diz que o traidor vai molhar o pão no seu vinho, Jesus está denunciando também, é assim que o narrador percebe, mas presumo que no estado a priori a narrativa, o que Jesus está falando é de si mesmo, antes de falar do Judas. É tanto que o João, o Tiago e o Pedro ficam perguntando entre si: pergunta se sou eu ou você. Eles eram tão íntimos de Jesus e possivelmente mergulhavam tanto o pão no vinho de Jesus que perguntavam se era um deles. Na verdade, eu presumo que o que Jesus está dizendo é mais ou menos assim: Judas, camarada, eu sei que você me vendeu, e vendeu barato, vendeu só por 30. A despeito de você ter me vendido, Judas, você não vai mudar o meu jeito de ser, você não vai mudar a minha misericórdia, o meu amor por você, você não vai mudar o que eu desejo sempre expressar por você. Judas, a despeito do que você fez, o meu copo de vinho continua aberto para você molhar o seu pão, camarada.
Você fez o que você fez, mas eu continuo sendo Jesus Cristo de Nazaré. Você não muda a minha índole, você não muda o que eu sou. Nesse sentido, aqueles que conhecem o amor de Deus, que são recebidos pelo amor de Deus, visitados pelo amor de Deus, não amam por conta do comportamento dos outros. Eles amam pelo seu estado de alma, pela sua condição interior. Então Jesus não expressa o amor e a comunhão pelo Judas por conta do Judas. Jesus expressa amor, misericórdia, graça e a bondade de Deus, porque é assim que é o Jesus de Nazaré. Ele é a fonte que expressa amor. A sua interioridade está visitada por misericórdia, bondade e justiça. E aí ele trata dessa maneira. Em outras palavras, ele está dizendo: Judas, se você quiser, você acaba com a sua vida, mas não sou eu que vou acabar com a sua vida. Não estou dizendo que Jesus é um cara passivo, que não seja resistente. A maior prova é quando ele enfrenta os poderosos, quando ele enfrenta o Império Romano, quando ele aceita com galhardia o próprio projeto da cruz, não porque ame o sofrimento e não porque se coloque como vítima da situação, mas porque ele deseja, a partir daquele momento, banir toda forma de violência contra o ser humano. E aí ele enfrenta não para justificar essa atrocidade. Ele enfrenta porque com a vida ele resiste à morte, com a vida ele resiste o mal. Isso é uma das expressões mais profundas no meu entendimento da nossa comunhão com Deus, com a vida e com a nossa existência. Razão pela qual a nossa comunhão é com Deus, a nossa comunhão é com a nossa própria existência, a comunhão é com a existência das outras pessoas, é uma comunhão com o meio ambiente, é uma comunhão com os nossos processos de transformação da nossa sociedade. Nós precisamos aprender a dialogar com esse movimento novo que surge aí no contexto brasileiro, como manter comunhão, como manter uma transformação social onde a mobilização seja marcada pela gana por justiça e ao mesmo tempo seja batizada de amor, misericórdia e bondade, de tal forma que nós não queiramos matar o opositor. Presumo que é por isso que Jesus, quando fala da fome e sede de justiça, logo em seguida ele fala da misericórdia. Ele diz: felizes os que têm fome e sede de justiça. Mas todos nós, quando lutamos pela justiça ou quando queremos a justiça, temos uma tendência maligna de destruir a vida do outro, que não está do nosso lado. Gandhi, quando chamava o seu povo para a luta e dizia: nós vamos vencer essa batalha, nós vamos vencer essa batalha, e o povo se empolgava e gritava com ele: nós vamos vencer. Ele pedia silêncio e dizia: para nós, vencer significa não destruir a vida de nenhum só dos nossos opositores. O Evangelho nos convida para uma comunhão com a vida e um rompimento com toda forte forma de morte, destruição, miséria, desgraça. A nossa luta pela vida não pode casar com a morte. A nossa luta pela vida não pode ser uma luta anti-Deus, anti-vida, anti-Cristo, anti-ser humano. Por isso que o Evangelho é inusitado e extraordinário. Dá uma caminhada mais aí para um slide seguinte. Pode ir um pouco mais. Pode ir, eu já falei de manhã, aí depois vocês compartilham uns com os outros, aí era falando que Jesus Cristo é o nosso Salvador, Mestre e Senhor sobre todas as coisas, a inspiração para a nossa vida. Queria lhe animar a buscar em Jesus a inspiração para a sua vida. Martin Luther King, não é, que luta e vive inspirado pela vida do Jesus Cristo de Nazaré. Nelson Mandela, tudo indica, não faz esse tipo, ou não fazia esse tipo de confissão, mas a sua amizade com o bispo anglicano Desmond Tutu, dizendo: nós precisamos resistir, mas precisamos resistir à luz da vida do Jesus Cristo de Nazaré. Isso é encantador. Por isso consegue viver quase que toda a sua vida dentro de uma cadeia e depois sai como homem pleno, inteiro, e muda vários aspectos numa África toda. Voltando à história do Gandhi, que diz: no vosso Cristo eu acredito, não acredito no vosso cristianismo. E se vocês, os cristãos, vivessem bem o que é dito no Sermão da Montanha, o mundo seria totalmente diferente. João da Cruz, Teresa d'Ávila e tantos outros que viveram inspirados na vida do Jesus Cristo de Nazaré. Meu querido e minha querida, Jesus será sempre o nosso Salvador, o nosso Mestre, o nosso Senhor, mas a inspiração do nosso jeito de viver. O mandamento bíblico é andar como Ele andou e viver como Ele viveu. E aí, se você perguntar: e Carlinhos, você consegue isso? Olha, eu estou pelejando.
tento responder a essa cativação do Espírito Santo. Se eu consigo, eu não sei, mas que eu sou melhor do que 10 anos atrás, eu sou. Disso eu não tenho dúvida. Que eu sou melhor hoje do que o que eu fui na semana passada, eu não tenho dúvida. E que eu quero melhorar. Visitado pela graça e pelo poder de Deus, eu quero. E eu quero que o Espírito Santo me ajude, eu quero. Mas eu acho que eu vou ser um cara frustrado se eu terminar a vida e eu não conseguir dizer que em alguma coisa eu imitei o Jesus Cristo de Nazaré. Não sei se por conta da estatura, o jeito de jogar, ficava todo feliz quando alguém dizia que eu era o Tostãozinho, né? E aí às vezes eu me percebia correndo igual o Tostão, tocando bola igual o Tostão, e graças a Deus que me parecia um cara decente, né? E nessa época de você se inspirar na vida de alguém, você olhava para o atleta e de alguma maneira ele se inspirava nesse jeito de ser. E aí se eu me alegrava com isso, por que não me alegrar em pensar na possibilidade de imitar a vida do Jesus Cristo de Nazaré? Aliás, é uma pergunta do James Houston e do Ricardo Barbosa, talvez repetindo a mesma pergunta: se você não imita o Senhor Jesus Cristo, a quem você imita? A quem você imita? Comunhão com a vida, comunhão com as pessoas, comunhão com a sua realidade histórica, comunhão com Niterói. A despeito das suas mazelas, das suas contradições, continua sendo uma região bonita. Continua sendo uma cidade bonita. A despeito da violência contra o ser feminino, disputando aí anualmente com Recife, com Maceió e outros lugares, vamos lutar contra isso e vamos mudar essa nossa realidade. Aliás, os sinais de violência estão aí nesse contexto brasileiro. E só o amor e a misericórdia e a justiça podem banir toda forma de violência. Pode ir um pouco mais? Falamos sobre toda a palavra de Deus, mas eu já dei uma pincelada rápida na introdução da nossa palavra, eu vou mais adiante. Toda adoração em espírito e em verdade, ou seja, toda a nossa adoração é uma oração que requer essas dimensões da nossa subjetividade, mas requer também uma elaboração mínima dessa nossa experiência na aproximação com Deus. A adoração não pode ser um espaço de alienação, ou seja, a igreja vai para as nuvens, sobe, fecha os olhos, vê Deus, vê o mundo da espiritualidade e não põe os pés na terra. A adoração requer esse aspecto da nossa espiritualidade, o resgate da dimensão lúdica da nossa existência, mas ao mesmo tempo uma verdade profunda, ou seja, uma decodificação de toda a nossa realidade. Gutierrez, um dos teólogos da libertação, ele diz que os teólogos da libertação fizeram opção pelos pobres, pelos oprimidos, pelas pessoas à margem da sociedade, e os pobres e oprimidos fizeram opção pelo pentecostalismo e pelos grupos carismáticos. Quando ele faz essa crítica, o que é que ele está dizendo? Eles trabalharam bem a verdade ou racionalidade, as dimensões analíticas das questões sociais e políticas e não levaram em consideração a festa. Não perceberam a dança, não perceberam as emoções, as dimensões da nossa interioridade, não consideraram a cultura, a sensibilidade humana mais profunda, esse sentimento de dor e aflição, a necessidade de consolação, a angústia da alma, não levar em consideração essa visão da interioridade que às vezes não eclode para o mundo externo, mas é uma visão da vida, não é uma percepção do todo, mas é uma percepção humana. Então nós somos convidados pelo Jesus de Nazaré a apresentarmos uma adoração que se expressa em espírito e em verdade. Importa que os verdadeiros adoradores adorem em espírito e em verdade. Razão pela qual eu não posso julgar a experiência do outro, da outra pessoa, porque é uma experiência da sua espiritualidade, do seu momento. Mas também não podemos nos alienar e não analisar todas as nossas experiências e discernir o que é fenômeno cultural religioso e o que é fenômeno do Evangelho do Jesus Cristo de Nazaré. Não dá para você estar no contexto de mercado religioso brasileiro, de exploração dos seres humanos, e não olhar para a televisão e perguntar se quem está com o demônio é o coitado, a coitada caída, ou se o cara que derrubou.
Porque a Bíblia diz que o ladrão veio para roubar, matar e destruir. E se o cara está roubando, explorando financeiramente, está oprimindo a pessoa, aproveitando do estado psicoemocional da pessoa para se beneficiar, mesmo que entre aspas, eu presumo que quem está com o demônio é quem derruba. Discernir-se nesse contexto de magia e fetiche. Nós estamos pagando a conta por conta do nosso arquétipo religioso que crê nesse poder que o sacerdote tem de agregar valor ao objeto, quando ele faz uma oração, uma prece, um piripaco espiritual sobre o objeto. E aí ele negocia o objeto, e aí ele vende o objeto. 1 quilo de sal, feito em 10 pacotinhos de 50 gramas, dá para você arrecadar no mínimo R$20, sem colocar capital de risco, nem precisar prestar contas a entidade nenhuma, porque se o cara colocar R$1 por 50 gramas de sal, você vai dizer que ele tem uma fé muito pequena. Então, mesmo que todos os 20 que sejam pessoas de uma pequenina fé, dá para o cara fazer dinheiro. Se você está em crise financeira, começa um negócio desse na varanda da sua casa, no quintal da sua casa, que vai dar legal. Não vai dar legal quando você chegar na presença de Deus, porque você vai ter que prestar conta com Ele e você vai se demonstrar como um ser humano que não respeita a dignidade humana. Mas é assim esse contexto brasileiro. Então, quando falamos de adoração, ou dessa dimensão da religiosidade, precisamos contemplar o que Jesus está dizendo, em espírito e em verdade. E verdade é o fruto da nossa elaboração racional. Verdade é o critério de análise das experiências e das respostas para a vida. Essa é a verdade. A verdade é como que nós equacionamos o acontecimento com aquilo que propõe o Evangelho do Jesus Cristo de Nazaré. E se está propiciando vida, se está gerando libertação. Referindo-se à Igreja Universal do Reino de Deus, Leonardo Boff diz uma coisa muito interessante. Eles estão corretos quando eles dizem que as pessoas precisam sair da miséria, mas eles estão incorretos quando eles dizem que a alternativa é a via do milagre. Ou seja, denunciar a miséria é uma coisa, propor o milagre através da minha instituição ou do poder que está dentro de mim é totalmente diferente. Totalmente diferente. Então, quando chama para oferecermos a Deus culto, em espírito e em verdade, em adoração e em verdade, está nos chamando para esse contexto brasileiro, a fim de que essa insatisfação na Espanha, Egito, França e agora no Brasil, com tudo que é institucional, não pegue também a igreja evangélica brasileira. Ou seja, a igreja evangélica brasileira deveria ter tal integridade, tal vivência na sociedade, que mesmo todos e todas, estando insatisfeitos e desencantados com tudo que é institucional, pudesse ter na igreja um tipo de esperança e de resposta para esse contexto e para essa situação. Adoração em espírito e em verdade é o clamor do Evangelho para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Quero inclusive parabenizar vocês, honestamente faço isso porque vocês têm uma história de um pastor como o pastor Josué, que faz as suas letras, e vocês cantam hinos, no meu entendimento, bem corretos, doutrinariamente, biblicamente corretos, não é? Das vezes que eu estive aqui, não vi nenhuma vez nesse contexto de violência brasileiro, não é? Nós estamos num contexto de violência no trânsito, violência contra criança e adolescente, violência contra a mulher, violência. Aí você chega na igreja esperando que as pessoas cantem sobre paz, aí as pessoas estão cantando, peguei meus inimigos e os atravessei. Posso pisar numa tropa e saltar a muralha. Legal para a gente cantar nos presídios, que os caras estão doidos para pisar na tropa e saltar a muralha. Então, para a evangelização até que faz sentido. Mas quando menos esperamos, nós usamos linguagem de violência. O senhor estava trabalhando lá em casa, querendo colocar uma linha na parede e tal, até que ele acertou. Quando colocou no lugar, eu olhei e disse: eita, cara, matou a pau. Ele: eita, pastor, está violento, hein? Não percebi. Agora eu digo, ressuscitou a vida, né? Com a cajadada, eu sempre matava 2 coelhos. Com uma pedrada derrubava 2 pardais. Agora eu com a mão de alpiste alimento 2 passarinhos, né? Não vamos percebendo que a nossa linguagem é linguagem de violência. Piadinha contra o ser feminino.
E aí, quando os homens estão matando, os namorados estão assassinando, os maridos espoliando, destruindo, aí não entendemos por quê. A adoração em espírito e em verdade não é só uma adoração que diz sobre Deus, mas é uma adoração que exerce uma pedagogia para o mundo onde nós estamos. Jesus faz isso muito bem. Olhem as aves do céu, os lírios do campo, e olhem para a vida do Salomão. E aí o Salomão foi o cara que foi até Jesus aparecer. Depois que Jesus apareceu, ele diz: esse cidadão não acrescentou um palmo à sua vida, um palmo à sua existência. Ou seja, ele gastou energia e tempo com coisas que não agregavam valor à sua singularidade humana. E Jesus está dizendo: olhem as aves do céu, os lírios do campo. Sejam como as aves do céu, os lírios do campo. Jesus está falando sobre não cuidar da vida, não cuidar da existência. Não, Jesus está falando sobre o desgaste que nós temos sobre a imagem pública. Eu falei hoje pela manhã sobre essa história da peregrinação. Ia tocar sobre isso mais adiante. Mas assim, está me vindo isso aqui agora à memória, né? Na peregrinação você tem que decidir a mala. Para quem não sabe, eu faço peregrinações. Pego a mochilinha e caminho aí, saio andando 140, 145 quilômetros e vou, né? E é interessante que as pessoas que às vezes querem ir comigo perguntam quando me telefonam: e o que é que a gente leva, o que é que não leva? É interessante, toda pergunta não diz respeito à mala que está arrumada para a imagem pública. Tudo que pergunta tem a ver com proteção. Que tipo de roupa? Pensando na proteção. Que tipo de calçado? Pensando na proteção para os pés. Ou seja, todos nós, seguidores e seguidoras do Jesus Cristo de Nazaré, somos peregrinos nesse mundo. E como peregrinos, o máximo que nós podemos pensar em termos de cuidado para a vida é relacionado à nossa proteção. Mesmo assim, não andeis ansiosos por coisa alguma, quanto ao que haveis de comer ou vestir. Porque se Deus cuida das aves dos céus e dos lírios do campo, Ele cuida muito mais de vocês, homens e mulheres de pequenina fé. É legal no Evangelho, né? Ter uma pequenina fé, é muito legal. Porque quando você tem uma pequenina fé, você é tendente a colocar essa pequenina fé nas mãos de um grande Deus. A vida que Deus nos concedeu deve ser vivida intensamente, com muita graça, com muita aventura, com muita leveza, cuidando de você mesmo, cuidando da sua alma, cuidando do seu coração, cuidando das pessoas que estão no seu entorno e cuidando das pessoas que você puder socorrer por não desfrutar da misericórdia ou não desfrutar dos bens que o mundo e Deus colocou para todos os homens e todas as mulheres. Nesse livrinho sobre a oração nossa de cada dia, aprendendo a viver com Jesus ou aprendendo a orar com Jesus, eu sempre digo que a oração pelo pão nosso de cada dia não é um pedido pelo pão, é um pedido, aliás, é um princípio sobre a socialização dos bens. Na década de 80, a FAO fez uma pesquisa sobre os grãos, referindo-se a feijão, milho, arroz, trigo, aos grãos que tinha nos armazéns do mundo, e os armazéns no mundo naquele período eram suficientes para alimentar toda a população do mundo, e se for o caso para o benefício dos religiosos ou para a ironia da nossa compreensão, ainda sobrava 10%, ou seja, ainda dava para entregar o dízimo. Nós temos terras agriculturáveis. Nós não temos um problema de terras agriculturáveis. Por exemplo, nós lá no Nordeste, nós não temos um problema de falta d'água, nós temos um problema de má distribuição dos recursos hídricos. Se você quiser ir à Feira de Santana, se você quiser ir a Caruaru, Mossoró, no Rio Grande do Norte, Sobral, no Ceará, Quixadá, no Ceará, ou qualquer um outro lugar onde você tem as grandes exposições agroecológicas, você vai perceber que nesse período, chamado de período seco, o pessoal que tem os recursos hídricos está fazendo exposição de gado e gado gordo, bem tratado. Ou seja, o nosso problema é problema de falta de água. E a nossa teologia se transforma numa hidroteologia, que é uma questão sobre qual a quantidade de água que a gente usa para o batismo. Em vez de perguntar o que é que nós seres humanos fazemos de tanta água que Deus manda para o povo sofrido do semiárido nordestino. O Nordeste tem mais precipitação pluviométrica do que a Alemanha. Tem mais precipitação pluviométrica do que a Califórnia. Ou seja, nós temos um problema de má distribuição dos recursos hídricos.
E a nossa hidroteologia não toca nessa questão. Bem, vamos tocar nosso barquinho para frente. Passa mais um slide aí, pode passar, que ele tem mais figuras, eu não vou me demorar nisso. Só rapidinho, volta ao slide anterior, por favor. É só para dizer, vai clicando que aparecem aí algumas letras, algumas coisas, na assistência, na promoção pela assistência. Não é porque tu estás passando todo o slide. Se você volta aí, por favor. Volta esse aí. Bem, é só dizendo que na assistência você tem os recursos da sociedade que controla todo o ambiente, a sociedade define o que é que o necessitado precisa. E aí nessa decisão de atender por misericórdia os chamados carentes, nós com os nossos recursos também controlamos e decidimos o que é que os outros precisam. Nós rapidamente falamos sobre isso hoje aqui pela manhã. E aí por conta disso nós temos duas tendências, é de gerar inércia e comodismo das pessoas que recebem e a possibilidade de promoção do agente compadecido. Ou seja, quando nós fazemos algum tipo de assistência, nós geralmente promovemos o comodismo e nós promovemos as instituições que fazemos parte. Esse é o grande risco, por isso que Jesus diz, quando você com a mão direita fizer filantropia, dê a esmola a alguém, não permita que a mão esquerda perceba. Não permita que a mão esquerda perceba. Depois você pode decidir que você não vai dar coisas, que você vai dar conhecimento, que é a promoção humana pelo ensino. Mas a promoção humana pelo ensino, geralmente, ela mantém o status quo. Ela não muda a realidade onde nós vivemos. Razão pela qual uma pessoa como Paulo Freire foi retirada do nosso país, porque ele não conseguiu implantar o seu modelo acadêmico, o seu modelo de formação política e social, a fim de que as pessoas não somente aprendessem a ler, mas aprendessem o significado de uma porta que se fecha, uma porta que se abre, o significado de um trabalho que se torna depois em instrumento de exploração, instrumento de injustiça, e como que isso poderia ser transformado e como se poderia transformar a sociedade. As igrejas presbiterianas no Brasil fizeram isso muito bem no seu nascedouro. O Simonton, quando chegou no Brasil, com aquela ideia de ensinar o inglês usando a Bíblia Sagrada, e com isso foi se aproximando das pessoas do Império. Claro que atendia muito mais pessoas de classe média e classe média alta no contexto brasileiro, de tal forma que as catedrais presbiterianas estavam sempre nesses grandes centros do país, mas deram uma contribuição muito significativa. Essas igrejas trouxeram para o seu espaço os filhos dos republicanos, trouxeram para o seu espaço os filhos do que estavam lutando pela libertação dos escravos dentro de um mesmo contexto. E foi esse ambiente evangélico no Colégio 15, por exemplo, no Mackenzie, por exemplo, que gerou na sociedade brasileira um tipo de reflexão não comum naquele contexto e naquela situação. Claro que não eram escolas filantrópicas. As escolas de filantropia, tanto nas igrejas históricas batistas, presbiterianas, elas começam aí na década de 80, quando estavam se discutindo sobre a responsabilidade social e política da igreja, se era isso que ela deveria fazer ou se somente a evangelização. Mas há muitos sinais bonitos do mundo presbiteriano nesse sentido. Há muitos sinais bonitos das igrejas históricas, onde ensinar fazia parte da nossa pedagogia. As escolas começaram a ter aconselhamento, por conta do aconselhamento pastoral dessas igrejas evangélicas. A iniciativa dos psicopedagogos dentro das escolas, o nascedouro desse formato está na igreja evangélica brasileira. As classes compostas de meninos e meninas na mesma classe foi uma iniciativa da igreja evangélica brasileira. O pré-escolar foi uma iniciativa da igreja evangélica brasileira. Aliás, a luta para que os cemitérios, desculpa se tem alguém do mundo católico, é só uma informação, a luta para que os cemitérios não fossem de propriedade exclusiva do catolicismo hegemônico, mas fosse de propriedade de todos e todas, foi uma luta dos evangélicos, a liberdade de culto. Até a Constituição de 1891, o casamento válido no Brasil era somente o casamento oficial católico, porque não se tinha o casamento civil. Ou seja, você tem uma luta dessa igreja que precisa ser resgatada. Uma igreja que precisa reaprender esse caminho do ensino.
E não só do ensino sobre a Bíblia, mas das implicações que a Bíblia traz para a sociedade. Rever Neemias capítulo 5, quando as mulheres em mobilização. Se você ler Neemias capítulo 5, você vai achar uma coisa muito parecida com esse movimento, esses movimentos internacionais e agora brasileiros, que são mobilizações que você pelo menos não identifique. Quem é o cabeça do movimento, né? Me parece um movimento muito popular. Aí eu queria inclusive que o slide seguinte aparecesse, que é essa promoção humana pela participação. Esses dois fluxos aí que vêm da direita e para a esquerda, não se sabe de onde vem nem para onde vai. De fato, nós não temos controle sobre isso, mas nós precisamos de alguma maneira reconhecer que há uma mobilização popular por não estar satisfeita com os processos de corrupção, de injustiça e de não resposta institucional para as demandas de uma nova geração. Como vamos lidar com isso? Em que sentido a igreja precisa estar mais presente? Eu trabalho com jovens envolvidos com violência lá em Fortaleza, e é encantador. Você vê jovens que, quando fiz a primeira reunião, eu e o Paulinho, dois chegaram e disseram: pastor, vocês fizeram uma coisa muito errada. Vocês chamaram pessoas de grupos diferentes, né? De gangues diferentes. Está aqui, eu vim armado, pastor, porque eu não sei o que é que vai acontecer nessa reunião. Abriu assim o bolso, me mostrou, não entendo de arma. Segundo ele, eram 38. Esses caras que não podiam se encontrar, agora cantam, oram juntos, choram, derramam lágrimas. Alguns deles que você olha e diz assim: esse cara não podia estar envolvido com violência. Tão carinhoso, tão fraterno, tão bondoso, abraça com tanto carinho. Precisamos buscar uma luta que inspire a justiça, mas seja batizada de misericórdia e amor, que respeite a vida, que respeite o ser humano. Lutar por direito não significa matar o outro. Ser resistente não significa ser destruidor. Nós podemos, nem usando a linguagem, não sei se era religioso ou não, mas podemos manter a mesma premissa do Che Guevara: há que endurecer sem perder a ternura. Quem sabe ele está inspirado na mesma palavra de Paulo: seguindo a verdade e amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Ou quem sabe nas literaturas do Stephen Covey, claro, estou falando só do espírito de inspiração, que diz assim: temos que manter a firmeza, mas temos que resguardar a nossa ternura. O Evangelho é batizado de fome e sede de justiça, e homens e mulheres que transpiram e respiram misericórdia. Razão pela qual nós não sabemos de onde vem nem para onde vai o movimento. Não sabemos de onde vem nem para onde vai a nossa história, mas eu posso garantir uma coisa: em todos os movimentos marcados pelos sinais do reino de Deus e pela vida do Jesus Cristo de Nazaré, desembocaram em benefícios para as futuras gerações. Pode observar na história, pode observar na história. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, em cada alma havia temor. Graça, prodígios e sinais aconteciam, porque eles tinham um princípio mais profundo, que era a transformação de todas as coisas. Esse ciclo aí parece meio complexo, mas é a ideia de tanto está na pedagogia do Paulo Freire, como em alguns sinais dos textos bíblicos, como na Frances O'Gorman, que era uma carioca, ex-freira, que trabalhou aqui na comunidade da Rocinha. Na verdade, essa figura, inclusive, é uma elaboração muito mais dela. Essa senhora era uma pessoa de vida muito bonita, morreu vítima de um câncer, mas o que ela está dizendo é mais ou menos o seguinte: todo movimento social que estiver marcado por uma fé evangélica, pela justiça que vem do reino de Deus, e marcado por uma análise mais profunda e por uma sabedoria fruto da vida e da inspiração do Espírito Santo, todo esse tipo de movimento será capaz de sinalizar a vida, tanto para a geração presente como para a geração futura. A minha oração e o meu desejo é que nesse mês em que os irmãos e as irmãs estarão conversando sobre o Evangelho do Jesus Cristo de Nazaré,
sobre a missão da edificação, sobre a missão da adoração, sobre a missão da evangelização, sobre a missão da misericórdia. E eu acrescentei, até por conta desse gráfico da cruz, a missão da nossa comunhão. Possamos ser marcados por disciplinas que nos inspirem a viver melhor o Evangelho de Jesus Cristo de Nazaré. Posso dizer mais 3 coisinhas mais? Dá tempo? Sei que o nosso tempo está fugindo. Se vocês fizerem assim, eu vou dizer que sim. Se você fizer que não, eu vou muito tranquilo sentar e dizer, não, tá, já chega, não encharca a gente, não, deixa a gente, tá. Vai mais adiante, só para eu colocar mais 3 coisas rápidas, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Eu queria animar os irmãos e as irmãs a serem homens e mulheres que no seu cotidiano fazem de sua vida uma vida de oração. Uma coisa mais bonita no Evangelho de Jesus de Nazaré é que Jesus não nos ensinou a orar, Jesus nos ensinou a viver. E quem aprendeu a viver com Jesus de Nazaré, ora sem cessar. Então, viver a oração como essa dinâmica de comunhão com o Pai. Uma das músicas que eu ouvi hoje aqui, eu ouvi pela primeira vez, que linda, né? Abba, Pai, Abba, Pai. Que é Jesus dizendo que na nossa aproximação com o Pai, sejamos como crianças recém-nascidas que não sabem sequer pronunciar a palavra papai. Aliás, a tradução para pai ou paizinho é uma tentativa de explicitar o que Jesus está dizendo, mas o que Jesus está dizendo é: aproxime-se de Deus como criança que ainda sequer aprendeu a pronunciar o nome papai. Ou seja, esqueça de toda a burocracia religiosa e aproxime-se de Deus na intimidade mais profunda da oração, reconhecendo que Ele é o Deus que nos acolhe por graça e amor, mas é ao mesmo tempo Deus celestial. Uma outra coisa que me encanta nessa oração, quem sabe ela pode nos ajudar nesse contexto brasileiro de tanto egoísmo, é que é uma oração na primeira pessoa do plural. É Pai Nosso, é Pão Nosso, nossas ofensas, nossos pecados. Que sejamos mais comunitários. Uma família, como cantamos. Não posso viver sem você, meu irmão, minha irmã. Precioso, preciosa és para mim, meu irmão, minha irmã. Que beleza. Que expressão inusitada numa sociedade com tanta discriminação, com tanta exploração. O Evangelho propõe a oração na primeira pessoa do plural. Pai Nosso, Pão Nosso. Não sei se eu contei para vocês, uma outra vez que eu estive aqui, quando um dia em minha casa eu pedi a Kelvinha, minha filhinha era pequena não, era bem criancinha, pequena ela ainda é, e eu disse: filha, agradece aí pelo almoço, né? E ela disse: senhor, eu queria agradecer, foi citando algumas coisas que estavam sobre a mesa, e aí disse: pai, eu te peço, manda todos os pobres do mundo para comer aqui em casa. E graças a Deus que a oração não foi respondida plenamente, né? Geraria um problema econômico, social, decisão política de espaço e tal. Mas a oração teve um efeito na sensibilidade do pai e da mãe da Kelvinha. Nós aprendemos que o pão que estava sobre a nossa mesa era pão de mais pessoas, que não era meu pão, era pão de muita gente, que no caso da nossa casa, a sala já não era mais somente nossa, a cozinha já não era mais somente nossa. Uma vez eu estava com um amigo meu aqui de São Paulo, ele estava assim na sala que antecede a cozinha, entrou uma senhora e disse: quem é essa senhora? Eu digo: rapaz, não sei, está entrando aqui pela primeira vez, pelo menos é a primeira vez que eu estou vendo. Aí daqui a pouco entrou uma adolescente, ele: essa menina deve ser sobrinha, filha, também não sei, estou vendo pela primeira vez, mas entra assim na tua cozinha. Eu digo: pois é, a cozinha é nossa, né? Não estou dizendo que você tem que fazer assim com a sua casa, mas nós decidimos fazer assim com a nossa casa. Jesus está nos convidando para sermos uma comunidade de irmãos e irmãs, para olharmos para esse planeta como sendo nosso. Ele é nosso. Deus nos presenteou esse planeta. E a oração, chamada de oração do Pai Nosso, é uma oração que nos inspira a essa comunhão. Pode ir mais adiante? Deixa eu falar de uma outra coisa. Sair da oração, disse que era só 3 coisas, deixa eu dizer 3 coisas, né? O jejum não como barganha com Deus. Eu queria animar muitos e a muitas a buscarem no jejum um tipo de disciplina dos apetites da vida. Se tem um tipo de alimento que ele controla, não precisa jejuar de tudo. Faz um jejum só desse alimento que está controlando você. E diga ao seu apetite que quem manda em você é você mesmo.
Às vezes a gente fala isso sobre a bebida, fala isso sobre as pessoas, os alcoolistas, as alcoolistas, e não falamos sobre outros alimentos que nos controlam e nos dominam. Então o jejum muito mais como exercício de domínio do nosso corpo, da mesma forma como acontece com a peregrinação, com a solitude, que é o exercício de dominar, a dizer ao seu corpo que você manda nele. Geralmente nas peregrinações, o primeiro dia a gente se dedica um pouco mais à oração, à conversa, a bate-papo. No segundo dia eu faço um exercício de controle do corpo, e aí andamos aí cerca de 32 quilômetros, 35 quilômetros. Eu lembro, estava comigo o Edson, pastor da igreja presbiteriana lá do Ricardo Barbosa. Aí quando nós andamos uns 8 quilômetros, ele disse: Carlinhos, faz tempo que eu não caminho, mas cara, estou gostando, e estou com vontade de andar. Eu disse: que legal, cara, então vamos parar ali naquela sombra, porque se o seu corpo está pedindo para você andar, você tem que dizer a ele que ele não vai andar, que ele vai ficar quieto. Então vamos ficar quieto um pouquinho. Aí fomos para debaixo de uma sombra. Ele: mas eu estou querendo andar. Eu digo: não, vamos ficar aqui nessa sombra. E aí caminhamos depois um pouco mais. Quando foi lá pelas 3 horas da tarde, isso era mais ou menos 9, 10 horas da manhã. Quando foi 3 horas da tarde, nós já estávamos com alguns bons quilômetros, já tínhamos andado cerca de 26, 27 quilômetros. Ele: Carlinhos, eu acho que agora eu não vou aguentar mais não, está meio puxado aqui o negócio. Eu digo: então vamos mais uns 2 ou 3, avisa o seu corpo, diz, do jeito que você avisou hoje pela manhã que era você que mandava nele, diz para ele que você continua mandando, e vamos mais um pouco, né? Foi interessante, né? Ele disse que aprendeu a disciplinar outras coisas na vida e na existência. Então eu queria animar você a dizer que você é que manda nos seus apetites, que você controla as suas reações. Você não controla o que o outro diz sobre você, mas você controla o que você pode dizer. Você não controla o que o outro diz, mas você controla a maneira como você escuta. Que essas disciplinas de espiritualidade nos transformem em homens e mulheres que estão sendo transformados de glória em glória até a imagem de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Que Deus abençoe a todos e a todas. Que esse mês seja um mês muito fecundo, de muito aprendizado nessas dimensões da adoração, da misericórdia, da evangelização, da edificação, e que essa igreja continue sendo exemplo e referencial para muitos outros homens e mulheres por esse país afora. Eu queria agradecer a confiança, meus queridos pastores, agradecer a paciência de todos e todas vocês, mas assim, eu queria falar hoje como quem vai morrer, e aí tem que dizer tudo. Pode ser que eu morra amanhã, não venha outra vez, então tem que falar tudo de uma vez. É como paciente terminal lúcido, que quer dizer tudo ao mesmo tempo. Então vocês compreendam, eu estar assim como aquele tipo de seminarista que veio pregar pela primeira vez e prega uns 8 sermões na mesma noite. Então Deus abençoe a todos e a todas, amém.